Pois bem, na semana passada nós começamos um novo pensar em cima de alguns textos bíblicos que nos remetem à questão do Evangelho. Nós falamos um pouquinho sobre uma igreja em movimento, uma igreja que caminha de acordo com a palavra de Deus. Falamos um pouco sobre Deus em movimento, este mesmo Deus que atua em nós, apesar de nós, mas por meio de nós, além dos limites de prédio, além de um dia da semana, Deus está acima disso, Ele está atuando. E agora nós começamos a falar sobre como Deus atua na sociedade. E o poder de Deus manifestado no meio do mundo é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. E nós então começamos a ver um pouquinho sobre o Evangelho em movimento. Como o Evangelho atua na vida e no coração das pessoas. Na semana passada nós vimos um pouquinho sobre o mago e a graça. Aquele que ouviu, mas não se rendeu. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre um outro homem e a graça, a qual eu chamo de o miserável e a graça. Não porque eu determinei que ele era miserável, mas porque ele mesmo se chama de miserável, quando olhando para a sua vida, olhando para o seu pecado, vira para si mesmo e diz: miserável homem que sou. Hoje nós iremos ver então um pouquinho sobre como o Evangelho encontrou o apóstolo Paulo, o que o Evangelho produziu na vida de Saulo. Paulo é a mesma pessoa, é o mesmo nome. Dessa vez Deus não mudou o nome dele não, o nome dele é Saulo ou Paulo. Saulo em grego, Paulo já no idioma romano, latim, surgindo ali. Então é o mesmo nome, em culturas diferentes, em idiomas diferentes. Saulo, Paulo, aquele que se tornou o apóstolo Paulo, um dos maiores teólogos de todos os tempos. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. E nós iremos ver aqui então, Atos capítulo 9, o miserável e a graça, como foi o encontro do Evangelho com Paulo. Atos capítulo 9, por gentileza, versículos 1 e 2. Enquanto isso, Atos 9, versículo 1. Enquanto o Evangelho crescia em algumas cidades e regiões, enquanto o Evangelho era pregado por Filipe e outros discípulos, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós rendemos-nos ao Senhor mais uma vez, clamando que o Teu Espírito Santo nos abençoe e por meio da Tua palavra nos transforme, porque o Evangelho transforma. O Evangelho transforma todo o coração no qual ele verdadeiramente faz morada, cria raiz. Pedimos então que por meio da Tua palavra o Senhor continue nos transformando para a Tua glória, que eu não atrapalhe a Tua palavra, que distrações de fora não atrapalhem a Tua palavra, que nem o calor atrapalhe a Tua palavra, mas que o Senhor com o Teu Santo Espírito nos conduza na Tua palavra, pois ela é a verdade, e nós precisamos dela a cada dia. Por isso abençoe-nos, Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Queria começar pensando com você, quem é Paulo? Quem foi Saulo ou Paulo? Eu vou chamá-lo de Paulo aqui, porque nós o conhecemos mais com o seu nome já romano, Paulo, tá bom? Mas é a mesma pessoa, Saulo, Paulo, eu chamarei de Paulo, mas o versículo do capítulo 9 ainda o chama de Saulo. Ele só passa a ser chamado de Paulo em Atos capítulo 13, quando ele sai do convívio entre os judeus
e passa a viver entre os gentios. Ali entre os gentios, o nome Paulo fazia mais sentido que o nome grego hebraico Saulo. Então ali ele começa a se chamar pelo seu nome já gentil e não mais pelo nome judeu, mas é o mesmo nome. Quem foi Paulo? Paulo, como nós sabemos, é considerado um dos maiores teólogos de toda a história da igreja. Mas mais do que isso, Paulo também foi e é considerado até os dias de hoje o maior missionário da história da igreja. Como é que essas duas coisas se completam em uma pessoa? Hoje em dia nós vemos missionários que, não estou generalizando, mas que em sua maioria focam-se no trabalho e esquecem-se do estudo. E vemos acadêmicos que focam nos estudos e esquecem do trabalho. Paulo conciliou essas duas coisas. Foi um dos maiores teólogos de todos os tempos, enquanto um dos maiores missionários de todos os tempos. E eu queria compartilhar com você então duas fases da vida de Paulo. A primeira fase é a fase do ser miserável. É a fase do miserável. E nessa fase eu queria ver com você um pouquinho da história de Paulo. Quem foi Paulo? De onde ele veio? Qual era o seu currículo? Porque muitas vezes falamos dele, mas nos esquecemos da história por trás desse que foi um dos maiores homens da história da igreja. Por mais que ele fosse pequeno em estatura, como alguns textos deixam claro. Bom, quem foi Paulo? Vamos ver um pouquinho sobre a descendência dele. Quanto à sua descendência, Paulo ele era israelita, da tribo de Benjamim. Romanos 11:1, ele deixa isso muito claro. Ele era um judeu de verdade. Ele era natural de Tarso. A cidade de Tarso ela era uma cidade muito rica e importante no comércio, dentro da Ásia. Além disso, Paulo ele era nascido como um cidadão romano. Naquela época, Roma, nos dias do Novo Testamento, Roma era a capital do mundo, era a capital do império. Ser um cidadão romano era ser um cidadão privilegiado. Paulo ele tinha então a descendência romana. Nós não sabemos se o pai dele era um homem importante e ganhou essa descendência, ou se ele comprou essa descendência, essa naturalização romana. O fato é que nos dias de Paulo isso era para poucos. Tanto é que em uma das suas viagens missionárias, quando ele é preso, após ele apanhar um pouco, ele vira e diz: vocês não poderiam ter me julgado assim, porque eu sou romano. Eu sou cidadão romano. Além de ser judeu, eu tenho nacionalidade romana. E então os carcereiros ficam sobremaneira assustados e falam: por favor, nos perdoe. Não sabíamos disso. Por favor, nos perdoe. Como você conseguiu sua cidadania? Nós pagamos muito caro pela nossa. Mas o fato é que Paulo não responde como ele conseguiu a cidadania dele. Ele simplesmente apela ao imperador e diz: eu quero um encontro com o imperador. Tamanho era a autoridade de alguém que tinha a carta de cidadão romano. Paulo era um homem importante entre os judeus, mas também ele tinha uma influência entre os romanos. Quanto à profissão dele, Atos capítulo 18:3 deixa muito claro que ele era fazedor de tendas. Ele era empreiteiro. Esse camarada ele tinha uma boa profissão nos dias dele. Se você é empreiteiro, eu estou falando que você é rico aqui, você é uma pessoa abençoada. Paulo ele fazia tendas. Mas mais do que isso, quanto à cultura dele, Paulo foi um homem que estudou aos pés de Gamaliel. Atos capítulo 22, versículo 3, deixa isso claro. Mas quem foi Gamaliel? Gamaliel foi um dos dois principais nomes dentre os judeus dos séculos I. Gamaliel ele era simplesmente o maior mestre do judaísmo nos dias do Novo Testamento. O pai dele fundou uma escola chamada Escola de Hillel. Se você queria ser um judeu inteligente, conhecedor, estudioso, se queria fazer um mestrado, um doutorado, você ia para a Escola de Hillel. E a Escola de Hillel tinha 48 franquias espalhadas por todo o império. 48 franquias. E conta os manuscritos antigos que Paulo, ele era o mais famoso e o mais importante aluno das 48 escolas. Paulo, ele era o principal pupilo de Gamaliel. E Gamaliel lecionava em Jerusalém. Isso significa que Paulo,
na juventude e início da fase adulta dele, viveu em Jerusalém. Apesar de ser natural de Tarso, ele foi para Jerusalém para estudar e se tornou o maior cabeção da franquia da chamada Escola de Hillel. Ele era muito inteligente. Ele era tão culto e poliglota, que falava tantas línguas, que quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos esse camarada super inteligente, debatendo de igual para igual com filósofos pagãos. Ele citava vários filósofos, vários escritos, ele sabia o que ele estava falando, ele era muito culto. Ele era um homem judeu, com cidadania romana, ele tinha uma empresa de fazer tendas, ele era um empreendedor, ele era extremamente inteligente e culto. Quanto ao judaísmo, a sua religião, ele era irrepreensível na prática da lei. Aquilo que Jesus cobrava dos fariseus, Paulo tinha. Paulo cumpria a lei com esmero. Não, ele era um pecador, mas ele cumpria a lei com esmero. Além disso, ele superava os demais judeus da sua idade. Todos os judeus dos seus trintão, dos seus quarentão, na fase de Paulo, nenhum deles era igual a Paulo. Paulo era superior aos seus colegas judeus, na prática da lei, na inteligência. Mais do que isso, Paulo viveu de acordo com a seita mais severa dos fariseus. Porque sim, o farisaísmo era uma ramificação do judaísmo. O judaísmo era a religião, e dentro dessa religião existiam vários grupos que haviam de determinado modo. E Paulo era um fariseu, filho de fariseu. E Paulo era tão fariseu que ele participava do grupo mais difícil dos fariseus, aqueles que tinham as regras mais duras, aqueles que tinham os princípios mais severos. Paulo estava entre eles, e Paulo era o principal deles. Quanto ao cristianismo, o cristianismo surge nos dias de Paulo. Paulo era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era a suprema corte dos judeus. 70 homens, os 70 principais judeus da sua época. Imagine um império de aproximadamente 10 milhões de pessoas, várias religiões e várias etnias, mas você tinha ali no meio deles os judeus. Os judeus decidiam quais eram os 70 principais judeus, e estes 70 compunham um sinédrio, a suprema corte judaica. Eles ditavam a regra do judaísmo. Paulo estava ali, entre os 70. Paulo estava entre os 70. Mas o fato é que, em relação ao cristianismo, Paulo então, ele foi escolhido pelo sinédrio, entre os 70, ele foi escolhido para uma tarefa especial. Ele foi escolhido para uma tarefa única nos seus dias. Ele foi escolhido para dar fim ao cristianismo. Os 70 homens se reuniram e disseram: olha, o mais capaz, o mais disposto, o mais forte, o mais sábio, o mais astuto é Saulo, é Paulo. Então ele tem a tarefa de acabar com os cristãos. E isso fica muito claro em Atos capítulo 8, quando vemos Paulo consentindo na morte de Estevão, se alegrando em ver Estevão sendo apedrejado. Paulo se torna então, no século I, o principal perseguidor do cristianismo. Olha o que ele mesmo fala, olha o que a Escritura fala acerca dele. Em relação ao cristianismo, ele era blasfemo e insolente. Anteriormente fui blasfemo, perseguidor insolente dos cristãos. Ele assolava a igreja. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrancava os homens e mulheres e os lançava na prisão. Não, irmãos, de Atos capítulo 8 para Atos capítulo 9 não dura um dia. Quando nós vemos ali Saulo, de um dia para o outro se convertendo, passam-se alguns meses, quiçá ano. E é então, nesse período de tempo, que Paulo se torna o principal perseguidor da igreja, aquele cujo objetivo da vida dele era matar todos os cristãos. Em relação à igreja, Paulo era violento contra os crentes. Vocês ouviram, olha ele dizendo: qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus,
procurando destruí-la até a morte. Perseguia os seguidores deste caminho. E caminho aqui era o nome dos cristãos. No século I, a igreja não se chamava evangélica, nem católica, nem cristã. No século I, a igreja era chamada de caminho. Caminho porque Jesus, quando esteve entre nós, disse que se alguém queria chegar até Deus, qual era o caminho para este processo? Era Ele mesmo. Eu sou o caminho. Então os seguidores de Jesus não ficaram conhecidos como cristãos a princípio, ficaram conhecidos como os do caminho, aqueles que seguem o Nazareno. Bom, em relação ao cristianismo, Paulo não se opunha só aos cristãos, mas o ódio dele era contra Jesus. Apesar deste já ter ressuscitado e subido aos céus, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Em relação ao cristianismo, Paulo matou muitos cristãos, e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com autorização dos chefes dos sacerdotes. Lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Em relação ao cristianismo, Paulo forçava os cristãos a blasfemar contra Deus. Toda vez que ele invadia uma sinagoga, toda vez que ele invadia a casa de um cristão, ele humilhava aqueles cristãos, e ele obrigava esses cristãos a xingarem a Deus, a dizerem que Deus era maldito. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. O fato é que Paulo foi escolhido e durante algum tempo exerceu a função de principal perseguidor do cristianismo. Mas isso não dura para sempre, porque o Paulo que você conhece, o Paulo que você já ouviu sobre ele, é um Paulo que escreveu um monte de carta falando bem sobre Jesus. É um Paulo que inclusive escreveu que não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que aconteceu com esse homem? Blasfemo, perseguidor, malvado, raivoso, ou como Atos capítulo 9 versículo 1 diz, que respirava ameaça de morte contra os cristãos. A ideia aqui é de um boi bravo. Você já viu um boi bravo? Tamanho ódio que ele sentia pelos cristãos. Toda vez que ele respirava, a sua inspiração era morte contra os cristãos. O que acontece com Paulo? O que acontece com esse homem que muda radicalmente de perseguidor a proclamador? É isso que nós vamos ver agora em Atos capítulo 9. O encontro do Evangelho com Paulo. E aí então, eu posso dizer para você, versículo 3, em sua viagem para Damasco, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E aqui, no versículo 3 do capítulo 9 de Atos, começa a segunda fase da vida de Paulo. O miserável agora encontra a graça. É nesse momento que a graça do Senhor alcança esse homem miserável, esse homem que tinha uma boa formação, esse homem que era culto, esse homem que tinha uma excelente descendência, esse homem que era o mais inteligente da sua escola, esse homem que era rico e capaz, mas olha para a vida dele e diz: miserável homem que sou, eu tenho tudo, mas não tenho nada. Versículo 3, uma forte luz então brilha, no caminho para Damasco. Enquanto Paulo está caminhando para matar os crentes de Damasco, uma coisa inesperada acontece, uma coisa surpreendente acontece. Aquele homem valente que batia no peito e dizia: eu mato cristão, e eu me alegro nisso, ele encontrou alguém que era mais valente que ele. Ele encontrou alguém que diz: sou eu e você agora, o que você vai fazer? Ele encontrou-se com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus acabou com a vida dele, no bom sentido da palavra. Atos capítulo 9, versículo 3, a luz brilha, e então, versículo 4,
ele caiu por terra, e ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo então pergunta: quem és tu, Senhor? E o que a voz responde? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Irmãos, talvez para mim e para você isso não fique muito claro, mas essa luz ela brilha, e outros textos paralelos vão dizer que aqui não era noite, aqui era meio-dia. Meio-dia no caminho para Damasco. Imagine o sol do deserto, uma luz mais forte que o sol brilha. E os homens que acompanhavam Paulo, assustados, caem todos na terra, morrendo de medo daquela luz. Saulo, Saulo, o que você tem contra mim? Por que você me persegue? E Saulo responde: quem és tu, Senhor? E naquele momento o valente vira para ele e diz: eu sou Jesus. E agora? Quem poderá te defender? Jesus está dizendo para Paulo: levanta, fera, levanta e vem para a briga. É isso que Jesus está dizendo para Paulo aqui. Jesus humilha Paulo, Paulo cai na terra e não consegue levantar. Jesus diz para ele: você não está me perseguindo? Toda vez que você mata uma mulher, toda vez que você mata um homem inocente, sou eu, cara, sou eu. Por que você não veio atrás de mim antes? Levanta agora e vem para a briga. Vamos ver quem pode mais. E qual é a reação de Paulo? A partir de agora, Paulo não fala mais nenhuma palavra. Paulo fica mudo, ele fica quietinho, ele treme na base, ele morre de medo. As palavras somem, o joelho bate, ele não sabe mais o que fazer, porque agora, alguém mais valente que ele, chegou para a briga, e ele sabe, e ele viu, que ele vai perder. Irmãos, Paulo, eu estou aqui, cara, levanta, fera, vamos, vem, você não me queria? Vem, cara, levanta. Paulo não consegue levantar, tamanho medo dele, da glória do Senhor. Ele não viu Jesus, ele não viu o físico de Jesus, ele só viu uma luz e ouviu uma voz, isso bastou. Ele viu a glória do Senhor, e era maior do que a glória dele. A glória da nacionalidade dele caiu por terra, a glória da cidadania romana dele não vale de mais nada, a glória da profissão bem-sucedida ficou no passado, a glória da cultura e da inteligência, a glória do doutorado acabou agora. A glória de ser um judeu, um religioso bondoso, um religioso que leva a sua religião a sério, nada disso bastava, nada disso era suficiente. Paulo ficou sem palavras, Paulo não conseguiu reagir. Então o Senhor disse para ele: levanta, é uma ordem. Paulo levanta, sem dar um pio, vai para Damasco, você vai ficar lá. E a partir de agora, é muito interessante, porque no versículo 5, é muito bonito, quando o Senhor Jesus diz, versículo 6, levanta, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você tem que fazer. Mas no texto paralelo, de Atos capítulo 26, Paulo aqui lembra de um detalhe que Jesus disse para ele. Jesus disse: Paulo, para de ser burro. Jesus não falou desse modo, eu que estou falando, tá? Paulo, para de ser um boi bravo. Dura coisa é bater contra os aguilhões. Jesus chama Paulo de boi bravo. Jesus fala: para de ser um boi bravo, cara. Se submete a mim, levanta agora e vai para a cidade, me obedece. Paulo levanta e obedece. O aguilhão é uma vara usada para fazer o boi andar. Cara, se o boi ficar parado, mais ferroada ele vai tomar. E o que Jesus está dizendo aqui, é que ele já estava trabalhando na vida de Paulo antes. Ele diz: Paulo, para de ir contra mim, para de insistir, para de não se curvar diante de mim. Quando isso acontece? Quando que o Senhor confronta Paulo? Por que ele diz: você está resistindo? Se Paulo não fez nada aqui, Paulo caiu no chão, levantou e obedeceu. Quando que Paulo estava resistindo à voz do Senhor, que já havia falado com ele antes? Toda vez que Paulo prendia um cristão, é bem provável que ele ficasse pensando: por que esse cara não briga comigo?
Por que esse cara não se revolta contra mim? Por que eles estão cantando na cadeia? Por que eles não blasfemam contra esse Deus? Por que eu corto o pescoço dele fora, mas ele não amaldiçoa esse Jesus? Paulo provavelmente estava com a cabeça dele cheia de pensamentos acerca do porquê os cristãos agiam como agiam. E agora o Senhor diz: Paulo, você está entendendo que eu existo? Você está entendendo que eu sou real? Você está entendendo que eu sou verdadeiro? Levanta, fera, levanta e vai para Damasco. Mas você não vai matar cristão agora. Você vai ser conduzido até lá. E agora que Paulo está sem vez, Paulo obedece. Paulo vai para Damasco. Paulo fica em Damasco, mas ele foi de modo humilhante, porque aquele homem que era todo pomposo, agora precisa ser conduzido até Damasco. E é interessante que o texto diz que Paulo levanta, e quando ele levanta ele está cego. Ele está cego. O Senhor coloca uma cegueira temporária nele, para ensinar uma lição importante daqui a pouco. Mas mais do que isso, Paulo está cego, mas ele está mudo também, porque ele não fala palavra nenhuma. O queixo dele caiu. Ele não imaginava que aquilo fosse acontecer. Ele não imaginava que aquele lá que os do caminho diziam que ressuscitou, de fato havia ressuscitado. Ele não imaginava isso. Ele zombava dos cristãos. Para ele a ressurreição era ridícula. E agora tudo estava se confirmando. Paulo vai para Damasco. E é interessante que no versículo 10 ao versículo 17, Deus levanta um homem, um servo dele chamado Ananias, e diz: Ananias, vai até a rua direita. A rua se chamava direita, tá? Vai até a rua chamada direita. Lá você vai falar com Paulo, na verdade com Saulo de Tarso. E é muito interessante que Ananias diz: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor tem para mim? Deus vira para ele e fala: vai lá falar com Saulo de Tarso. É bem provável que Ananias tenha tido um calafrio na espinha, sabe? Opa, peraí, falar com Saulo? Ele está vindo aqui para matar a gente, o senhor está louco? O senhor pirou, Deus? Como é que eu vou falar com Saulo? Eu sei que ele está vindo aqui para matar os cristãos. Deus diz: vai, porque ele está orando. Isso é muito bonito, porque no versículo 1, Paulo respirava ameaça de morte contra os cristãos, mas agora no versículo 10, Paulo está quietinho, clamando misericórdia de Deus. Ele está orando. O texto continua e diz que então Ananias vai. E Ananias chega até Paulo, versículo 17, por gentileza. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: maldito, inimigo, assassino. É isso que Ananias diz para Saulo? O que Ananias diz para ele? Irmão, irmão, irmão. E eu fico imaginando um tapa na cara de Paulo essa hora, porque Paulo estava em Damasco para matar Ananias. Paulo estava em Damasco para prender e levar Ananias e a família de Ananias para a morte. E agora ele está totalmente humilhado e dependendo de um irmão. Irmão, versículo 17. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, me enviou para que você volte a ver e para que você seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele passou a ver novamente, levantou-se e matou Ananias. É isso que o texto diz? Ele estava lá para prender Ananias. E o que acontece com Saulo agora? Foi batizado. A partir de agora, eu não sou um perseguidor do caminho, eu sou um membro do caminho. E depois de comer, recuperou-se as forças. Paulo ficou vários dias com os discípulos em Damasco. Para terminar aqui a história da conversão de Paulo, quem que hospedou Paulo? Quem que deu abrigo para Paulo? Os discípulos. Aqueles os quais ele iria prender e matar. Estavam dando para ele uma lição de cristianismo. Você veio nos prender. Talvez ali entre aqueles discípulos, Paulo já tivesse até prendido e matado alguns dos parentes deles, em outras cidades. Mas agora eles estão dando refúgio para Paulo. Estão dando abrigo para Paulo. Sabe o que mudou na vida de Paulo? Aquele homem que tinha um pedigree sensacional,
que tinha um currículo sem igual, quando ele viu a graça, ele caiu de joelhos no chão, ele ficou sem palavras, porque a glória dele é nada ante a glória do Senhor Jesus. Essa foi a constatação de Paulo. A glória humana dele, o currículo dele, a riqueza dele, a inteligência dele não era nada comparada à realidade da existência de Jesus. Paulo então se converte ao Senhor Jesus, e ele passa a ser um proclamador do Evangelho, porque quando Deus vira para Ananias, versículo 15, o Senhor disse a Ananias: vai falar com Saulo, porque este homem, a partir de agora, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, e perante os reis, e perante o povo de Israel, e eu mostrarei para ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Tudo aquilo que Paulo fez os cristãos sofrer, agora ele ia sofrer na própria pele, mas não como um castigo de Deus. Ele ia sofrer, porque quando ele fazia um cristão sofrer, ele não entendia como é que esse povo sofre e se alegra. A partir de agora eu preciso ensinar uma lição importante para Saulo, e essa lição, Ananias, vai durar o resto da vida dele. Ele precisa aprender como é gostoso sofrer pelo meu nome, como é importante sofrer por minha causa. E esse texto é muito importante, ele é muito rico para mim e para você, porque quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um homem com um currículo impressionante, nós vemos um homem sem igual nos seus dias, mas esse homem não era nada diante do Evangelho de Jesus Cristo, diante do fato de que ele é um pecador e de que Jesus Cristo é o justo. Esse homem fica cego, esse homem fica mudo diante do Evangelho, esse homem muda radicalmente. Ele muda, por exemplo, aquele que era o mestre dele. Quando o Evangelho encontra Saulo, encontra Paulo, o mestre de Paulo muda, porque antes o mestre de Paulo era o Sinédrio. Ele obedecia o Sinédrio, ele matava em nome do Sinédrio, ele prendia em nome do Sinédrio, e agora o novo mestre dele é o Senhor Jesus, aquele que disse: levanta e vai para Damasco, agora. E ele obedeceu e foi. O Evangelho muda aquele a quem nós nos submetemos. No caso de Saulo era o Sinédrio. O Evangelho deu a ele um novo fôlego, porque antes ele era odioso, antes ele respirava ódio entre os cristãos, mas agora a respiração dele é a oração. Agora ele está quietinho, pianinho lá, aquela oração do quarto de oração, sem palavras, aquela oração onde ele está só se humilhando diante de Deus, dizendo: Senhor, por que eu fiz o que eu fiz? Por que eu matei tantos cristãos? Senhor, me perdoa. Aquele que antes odiava, agora sente carinho e amor. O Evangelho deu para ele não apenas um novo mestre, não apenas um novo fôlego de vida, mas deu a ele uma nova cosmovisão, um novo jeito de ver o mundo. E Saulo, é muito interessante, porque quando nós olhamos alguns outros escritos dele, em alguns momentos ele lembra do passado dele, e fica muito claro o quanto ele se orgulhava do currículo que ele tinha, o quanto para ele era importante ser um dos 70 principais homens dentro do seu povo, o quanto era importante ser um PhD em teologia. Mas agora, nada disso mais tem valor, porque para Deus, eu não preciso de pedigree, eu não preciso de currículo, eu não preciso de cidadania romana, eu não preciso ser doutorado, eu não preciso ser poliglota, eu não preciso ser culto. O que eu preciso é ser servo, o que eu preciso é ser servo. E Paulo aprendeu isso. Paulo aprendeu agora que o sentido da vida está não em viver para a sua glória, mas em servir a Deus em glória. O Evangelho mudou a visão que ele tinha dele mesmo, porque Paulo, ele era um camarada autossuficiente, totalmente autossuficiente. Ele se gloriava realmente da sua empresa, ele se gloriava do seu currículo, mas agora ele depende dos outros. Agora ele precisa que alguém leve ele para Damasco. Deus está humilhando ele ali. Agora ele precisa que um crente cure ele. Deus está humilhando ele ali. Agora ele precisa que um crente dê hospedagem para ele. Deus está humilhando ele ali. Ele está vendo que o diploma dele não servia no cristianismo. Ele está vendo que todo o estudo e o academicismo dele não valia nada diante do Senhor. Deus no futuro vai usar tudo aquilo, a inteligência dele, vai usar o PhD dele, mas Deus vai quebrar ele. Sabe quanto tempo vai demorar para ele voltar a falar sobre teologia?
14 anos. 14 anos é o tempo que Deus vai ficar quebrando e humilhando Paulo, lá em Tarso. Porque Paulo, depois que se converte, ele parte para Jerusalém. Ele parte para Jerusalém achando que, olha, Pedro é um ignorante, Pedro é um pescador, eu não, eu sou um doutor em teologia, eu devo ser o pastor de Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, os discípulos expulsam ele de lá, mandam ele para Tarso, e ninguém dá moral para ele por 14 anos. Você fica quieto aí, cara, baixa a bola, a gente não precisa de você não, a gente já servia a Deus antes de você chegar. Por 14 anos ele fica quietinho, humilhado na cidade dele, até que depois de 14 anos, Barnabé chama ele para ajudar, fala, ó, vem, está na hora de me ajudar. Agora, ele depende de um cristão, ele depende do Senhor dos cristãos, porque se o Senhor dos cristãos não o curar, ele não seria curado. O Evangelho dá a ele também uma nova identidade, porque antes ele era inimigo, ele era blasfemo, mas agora ele é um irmão. Ele não é mais um perseguidor, agora ele é um irmão. O Evangelho muda o nosso passado, muda a nossa identidade, muda o nosso modo de ver o mundo, muda a quem eu me submeto, muda o modo como eu me enxergo. O Evangelho muda o nosso futuro, muda a nossa família, porque a família de Paulo antes eram os judeus, mas quando Paulo se converte ao cristianismo, os judeus o abandonam e começam a persegui-lo, querendo a morte dele, e quem defende, protege e esconde Paulo são os cristãos. E por fim, o Evangelho muda a nossa tarefa sobre a terra, porque antes do Evangelho, a função de Paulo era exterminar o Evangelho, era exterminar a igreja. Depois que ele conheceu a graça de Deus, Deus deu uma nova tarefa para ele. A tarefa dele agora não era mais exterminar, mas a tarefa dele agora era expandir. E esse homem se tornou o principal expansor do Evangelho nos dias dele, para a glória de Deus. Aquele que antes estava quase pondo um fim ao cristianismo, Deus quebrou ele no meio e falou, não, fera, você não vai pôr fim não, você vai fazer isso aqui chegar aos confins da terra. E Paulo fez. O Evangelho chegou aos confins da terra por causa de Paulo. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho em movimento, ele transforma tudo. O Evangelho em movimento transforma a minha vida e transforma a sua vida. Ele transforma aquele a quem eu me submeto. O Evangelho em movimento muda o meu jeito de ver o mundo, muda a minha respiração, meu fôlego de vida. Não mais ódio, não mais rancor, mas agora oração e dependência de Deus. O Evangelho muda o modo como eu vejo o mundo. Não, eu não vejo o mundo como um diploma, isso não é o mais importante. Não vejo o mundo como ter a minha empresa, não, isso não é o mais importante. O mais importante é servir ao Senhor. O Evangelho muda. O Evangelho muda o modo como eu vejo o mundo e muda o modo como eu me vejo. Porque eu não sou autossuficiente, eu dependo de Cristo, eu dependo da igreja dele. E é isso que o Evangelho ensina para Paulo. É isso que o Senhor ensina para Paulo por meio do Evangelho. Quando o Evangelho entra na minha e na sua vida, ele muda a nossa identidade. De fulano, de Zé e Maria, agora eu sou irmão, sou filho de Deus, faço parte da família de Deus. E eu e você recebemos a mesma missão que Paulo. Antes nós criticávamos os cristãos, antes nós zombávamos dos cristãos. Graças a Deus aqui nunca ninguém matou um cristão. Mas hoje nós somos chamados para fazer com que o cristianismo seja expandido e continue sendo expandido para a glória de Deus. O Evangelho em movimento transforma o mais miserável dos homens, por mais que esse miserável tenha um pedigree como nenhum outro aqui tem. Por mais que esse miserável seja rico, famoso, culto, doutor, ainda assim, como o próprio Paulo diz, miserável homem que sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Esse foi Paulo, um homem que tinha um currículo invejável, mas que no fundo da sua alma só havia miséria, morte e dor. Eu e você talvez nos assemelhemos a Paulo. E o meu desafio para você, o desafio do Evangelho, é que você não confie no seu currículo, é que você não confie no seu diploma, é que você não confie na sua cidadania, na sua família, na empresa que seu pai vai deixar para você, mas que você confie no Senhor Jesus, porque o Evangelho muda a nossa perspectiva, ele transforma tudo, assim como ele fez com Paulo, todas as áreas, em todos os momentos. Pelo resto da vida de Paulo, Paulo foi transformado pelo Evangelho,
para a glória do Senhor. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. E eu queria terminar essa mensagem com um conselho de Paulo. Porque na maioria das cartas que Paulo escrevia, ele terminava dizendo assim: avaliem-se vocês mesmos, para ver se vocês estão na fé. Eu queria desafiar você a fazer uma autoanálise. Será que o Evangelho já entrou na sua vida mesmo? Será que o Evangelho é tudo para você? Será que a sua confiança maior está no Senhor Jesus? Será que a sua família realmente é o povo dele? A sua identidade é ser filho de Deus? Será que você já entendeu que você é um pecador igual Paulo era? Por mais que você tenha fama e glória nessa terra, de nada vale isso diante da glória do Senhor? Será que você já entendeu isso? Será que o Evangelho já mudou a sua vida de dentro para fora, assim como fez com Paulo? Eu queria desafiar você a orar agora pela sua vida. Se você percebe que o Evangelho já entrou na sua vida de verdade, ele já mudou você, ele transforma, então agradeça ao Senhor pelo Evangelho. Se existe alguma área na sua vida que o Evangelho ainda não tem transformado, assim como Paulo, fica quietinho, baixa a bola, deixa Deus mudar você para a glória dele, deixa Deus te transformar de dentro para fora, deixa Deus mudar aquela área do seu caráter. E se você nunca se rendeu ao Evangelho, talvez hoje seja o dia de você dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a parar de confiar na minha família, na minha poupança, na minha inteligência, me ajuda a confiar em Jesus, porque Jesus é vivo, Jesus morreu, mas ressuscitou. Senhor Deus, nós somos teu povo, e diante da tua palavra, diante do Evangelho, diante do poder do Evangelho, como Paulo bem definiu, o poder do Senhor, nós somos transformados, mudamos, Senhor, aqueles a quem nos submetemos. Alguns se submetiam a outros senhores, a outros deuses, aos filhos, aos cônjuges, aos pais, mas agora nós temos que nos submeter ao Senhor, e isso é um privilégio sem tamanho. O Evangelho muda a nossa identidade, muda o nosso modo de ver o mundo, muda o nosso modo de ver a nós mesmos, muda, Senhor, a nossa família, e muda, Senhor, a nossa missão na terra. Deus, todos nós aqui sabemos o Evangelho. O Evangelho é essa mensagem, o poder do Senhor, a mensagem que diz que somos pecadores. Por mais diploma e fama que possamos ter, somos pecadores condenados ao inferno, mas Jesus é o Messias, o enviado do Senhor, para pagar o preço dos nossos pecados na cruz, e Ele provou que pagou o preço, ressuscitando da morte, subindo aos céus. Senhor, ajuda-nos a viver hoje, para a glória dEle, assim como Paulo viveu. Esse homem que antes era blasfemo, assassino, maldoso, maldito e miserável, se tornou um servo fiel e amável, serviu com tudo que tinha, não porque ele era bom, mas porque a tua graça o alcançou, e que a tua mesma graça, Senhor, nos alcance, continue nos alcançando e nos usando, não para a nossa glória, mas para a glória do teu nome, para que possamos terminar a nossa vida como Paulo terminou, dizendo que viveu para a glória do Senhor. Abençoe-nos, Deus, transforma-nos. E se há alguém aqui que não tem deixado o Senhor transformar alguma área na vida deles, Senhor, que o Senhor o quebre no meio, assim como o Senhor fez com Paulo, porque obedecer ao Senhor e viver para o Senhor é melhor. Se há alguém aqui que não se rendeu no Evangelho ainda, que a tua palavra e a tua glória sejam suficientes para que esta pessoa viva para o Senhor a partir de hoje. É o que nós te pedimos, não em nome de qualquer um, mas em nome do Senhor da glória, em nome de Jesus, nosso Messias. Amém e amém.